Olá, estamos começando aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú com muita satisfação, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã, hoje em ritmo de esporte, esporte norte-americano voltado para a nossa cidade de Balneário Camboriú. Será que pega essa tradição esportiva aqui? Já pegou. Com muita satisfação recebo no programa de hoje o nosso convidado, o vereador Leonardo Piruca, popular Piruca, e no primeiro bloco eu recebo a presença do cornerback mesmo, vereador. Ele atua na defesa do time de futebol americano aqui de Balneário Camboriú, intitulado Lobos do Mar. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com mais 3 pessoas do esporte, uma delas ligada ao rugby. Tudo isso muito mais a partir de agora. Fique com a gente. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 27951. Muito grande pra isso aí, hein? Nossa, esse número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar ficar aqui pra sempre. Vai demorar um pouco pra eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi pra outro lugar agora. Muito legal, você faz se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Este é o programa Câmara Cidadã, seja bem-vindo, transmitido todas as semanas aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Com muita alegria e satisfação recebo no programa dessa noite um dos vereadores mais jovens do estado de Santa Catarina e o vereador mais jovem dessa legislatura. Com muita alegria e satisfação eu vos apresento o vereador Piruca, Leonardo Piruca. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Luciano. É sempre um prazer estar aqui contigo no programa Câmara Cidadã, falando um pouco do trabalho, não só da Câmara, como de algumas pessoas que nos visitam aqui e participam do nosso programa. E a proposta do programa, quando podemos, é que o vereador traga um convidado, né? Uma personalidade aí de qualquer área da cidade. Hoje, o vereador Leonardo Piruca trouxe 4 convidados. O meu convidado aqui do meu lado, ele é esportista, atua no time de futebol americano, eu disse isso, futebol americano aqui em Balneário Camboriú, é o time Lobos do Mar. Para quem não conhece ainda, tem tudo a ver com a nossa cidade esse nome. Estou falando dele, Felipe Rodrigues Neto, cornerback, atua na defesa. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo ao programa. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui no programa para poder divulgar nosso trabalho, desmistificar algumas coisas sobre o esporte, diferenças com o rugby que nós vamos ter provavelmente, né? Muitas pessoas acham que é o mesmo esporte, mas não é. Isso é muito interessante. Não é o mesmo esporte. Eu Não acho é. que o meu convite, tanto ao time Lobos do Mar do futebol americano como ao time BC Rugby, que são os 2 times de Balneário Camboriú, é para falar um pouco da trajetória de cada um e falar sobre a diferença desses 2 esportes. Bom, nos próximos blocos eu estarei recebendo a presença deles. Vou mostrar a câmera deles, estão bem alegres e faceiros aqui no estúdio. Primeiro você está aí vendo aí ó, na nossa imagem o popular Big Mike, o Jonathan. Ele também é na defesa do Lobos do Mar. Big Mike. Big Mike é associado a algum nome? Já algum... É um jogador da NFL, que joga no Baltimore Ravens, que teve uma história de vida interessante, foi pro cinema o filme dele, sobre a história de vida dele, então a gente se inspirou nele porque ele parece com um jogador. Bom, temos o nosso Big Mike, então. Ao seu lado está o capitão do time de rugby de Balneário Camboriú, o Davi Chani. Davi Chani, ele que é o capitão do time de rugby de Balneário Camboriú. Até eu confesso, estou surpreso.
com os seus convidados de hoje? Eu já ouvi falar aqui dos times, mas é sempre legal estar com esses esportistas. E ao lado do Davi, nós recebemos o Fred. O Fred, ele atua na linha de ataque também do time de futebol americano, Lobos do Mar. Daqui a pouco vou bater um papo interessante com os nossos 3 convidados. Se você gosta de esporte ou não tem muito interesse, não tem problema. O importante é que você saiba o que está acontecendo em nossa cidade, em Balneário Camboriú. Vereador. Grande, Luciano. Você já praticou algum desses esportes? Não pratiquei Rugby, futebol americano? Não pratiquei nenhum desses esportes. Eu sempre fui ligado ao esporte desde criança. Joguei futebol pelo município durante muito tempo, futebol de salão. Representei o município, eu jogava no gol, mas o futebol americano e o rugby, por mais que eu tenha diversos amigos ligados ao esporte, tanto ao BC Rugby como o Lobos do Mar, eu já fui convidado, mas não fiz a prática ainda. Não, mas quem sabe um dia, uma oportunidade? Não, uma oportunidade, com certeza. Eu não sei se hoje eu teria preparo físico para fazer o que esses meninos fazem, mas com certeza, se eu me condicionar um pouquinho, a gente topa esse desafio. Ô Felipe, você é paulista, tá há quanto tempo aqui em Balneário Camboriú? Eu moro aqui há 5 anos e meio. 5 anos, o que fez com que você viesse morar em nossa cidade? Qualidade de vida que meus pais buscaram. Em São Paulo é uma cidade meio estressante e tudo mais, é muita correria. Eles optaram por uma qualidade de vida melhor, uma cidade mais calma, a idade vai chegando, então eles preferem ficar um pouco mais calmo. Em São Paulo você já atuava em algum time de futebol americano? Não, eu comecei a jogar futebol americano aqui em Balneário. Foi convidado por alguém? Fui convidado por um amigo meu que entrou na equipe também, junto comigo, na primeira seletiva da equipe há 3 anos atrás. E desde lá eu e ele não saímos da equipe, somos os jogadores mais velhos da equipe que atuam em Balneário. Falando um pouco do time de futebol americano Lobos do Mar, descreva ele para quem lhe assiste agora. Conte um pouco da história dele, da trajetória do time. A fundação do Balneário Camboriú Lobos do Mar se deu em conta de alguns jogadores que jogavam futebol americano em outra cidade, em Blumenau, só que eles viram que o esporte poderia expandir mais para a nossa região. Como todos eles moravam aqui, eles resolveram fundar o time, fizeram a seletiva. A primeira seletiva, tínhamos bastantes atletas, começamos treinos e de lá para cá a gente sempre foi evoluindo, conseguindo novos jogadores, apoiadores, uma estrutura legal e para conseguir chegar no nosso primeiro catarinense esse ano, a segunda Copa Santa Catarina que estamos disputando esse ano. Trouxemos um jogador americano para jogar esse ano, pelo nosso time, para ter um incentivo maior. Mas só para uma temporada ou ele veio para ficar? Ele veio para uma temporada e vamos tentar trazer ele para próximas temporadas também. E qual foi a visão dele ao poder jogar com vocês? Porque quando se fala em futebol americano, olha que imagem legal, temos um capacete original mesmo. E essa bola de futebol americano em estilo oval é interessante e no decorrer do programa a gente vai desvendar alguns mistérios. Né? Eu estou vendo que você está com a indumentária, mas não trouxe o protetor. Não trouxe o protetor. Me fala um pouco dos demais integrantes do futebol americano, porque o nosso país, vereador, ele é o país do futebol. Com certeza. É a escola de vida para muitos atletas e por que outros países estão sempre de olhos bem atentos nos nossos jogadores. Mas essa inclusão do futebol americano, que depois o Davi do rugby e o Fred do time Lobos do Mar vão falar desse embate, dessas diferenças e até possíveis semelhanças de um esporte para outro. Mas isso não difere da nossa cultura? Demorou para vir, quem sabe? Eu acho que difere bastante da nossa cultura, mas o Brasil é um país continental que tem as características de se adaptar muito e receber. Nós recebemos turistas, nós recebemos pessoas que decidem morar no Brasil de diversos lugares do mundo. Por que não começar a receber também essa cultura esportiva de outros lugares? O futebol americano é um esporte que tanto se firmou nos Estados Unidos por causa do espírito de equipe, a questão da proteção. Eu não entendo muito das regras do futebol americano, mas pelo pouco que eu entendo, com certeza é um dos esportes que mais tem espírito de equipe, né? Porque sai um jogador correndo com a bola e os outros têm a finalidade de o proteger. Então eu acho que esse sentimento de unidade, esse sentimento de união, com certeza tem muito a ensinar para nós no Brasil
e com a expansão do futebol americano no Brasil, com certeza vão se criar novos campeonatos e isso já vem acontecendo, tanto que o nosso convidado estava falando que o Lobos do Mar já participou da Copa Santa Catarina, do Campeonato Catarinense, e com certeza eu que acompanho um pouco o trabalho de vocês, sei que tem campeonatos nacionais e o esporte está se difundindo bastante. E por que você não escolheu outro esporte? Não encaixou? Não encaixei nos esportes. Eu jogava handball antes, quando eu morava em São Paulo. Eu sempre pratiquei esporte desde pequeno, sempre fui envolvido com esporte. Mas quando eu descobri que ia nascer uma equipe de futebol americano aqui em Balneário e tudo mais, foi tipo, paixão à primeira vista. Não troco esse esporte por nada. Falando sobre essa vinda de outras culturas no esporte, vereador Piruca, dia desses eu presenciei na Praça de Itajaí, ali bem perto ali a rampa de skate, um grupo de japoneses, jovens. Claro que eles são brasileiros, mas eram todos japoneses que estavam praticando naquela tarde de domingo beisebol. E beisebol, japoneses, paulistas, o esporte americano totalmente, que também já teve outras vertentes, como na Índia e também na própria Austrália. E um esporte difícil de se entender. Beisebol. Eu confesso que eu não entendi nada. E depois o Davi vai falar um pouco das regras do rugby e o Fred vai falar das regras do futebol americano. Voltando ao assunto, que o Brasil é o país do futebol, bate de frente com vocês querer progredir mais, apesar de já ter conquistado alguns títulos? É meio complicado de conseguir atletas. O nosso estado já tem aquela cultura propriamente dita europeia, germânica. Sim. Né? Ítalo-germânica. Já começa por aí. Isso facilita bastante para conseguir novos atletas também. A cultura de outros países, como você mesmo falou, germânica, europeia, traz um agregado muito bom para ajudar a trazer jogadores, como, por exemplo, no Brasil a gente é um esporte que mais cresce hoje em dia, é o futebol americano. Então nós temos time do Amazonas até o Rio Grande do Sul, perto da última cidade do país. Então é um esporte que está crescendo cada vez mais, estamos conseguindo apoio, divulgar bastante esporte. Esperamos que um dia consiga ser um segundo esporte nacional, porque acho que nunca vai conseguir competir com o futebol, né? Então eu queria que você, para finalizar esse primeiro bloco, vereador, se o senhor me permite, faça um convite à população que lhe assiste agora. Eu estou conversando com Felipe Rodrigues Neto, cornerback, ou seja, atua na defesa do time de futebol americano Lobos do Mar. Faça um convite para que a população vá lá, conheça de perto, invista no seu filho. Sim, gostaria muito de ter que a população visse o esporte como um agregador de socialização para as pessoas. Tipo assim, no esporte você consegue fazer novas amizades, criar raízes, família, uma nova família, tudo. E, tipo assim, é importante porque com o esporte às vezes você consegue coisas que se você tiver jogar na rua, tipo, vamos usar uma palavra assim, abandonado na rua, você não vai conseguir. Acho que o esporte traz benefícios para a pessoa, saúde e tudo mais. Gostaria muito de ter um apoio, uma torcida maior, quem sabe conhecer o esporte, sempre temos jogos amistosos, participar. Legal. Bom, vereador, cede espaço no próximo bloco para os meus dois convidados. Retorna no último bloco com o nosso astro, Big Mike. Tá certo? Fique com a gente.
Retornando para o programa Câmara Cidadã, recebendo nesse bloco o vereador Leonardo Piruca, retorna comigo no terceiro e último bloco, e impressionante que ele praticamente abdicou num programa completamente voltado às suas ações de trabalho envolvidas nesse ano, vereador, para trazer aqui ao programa 4 pessoas ligadas ao esporte. Parabéns pela iniciativa. Eu recebo com muita alegria e satisfação o Davi Chani, ele é capitão do time de rugby de Balneário Camboriú, e também com muita satisfação recebo ao meu lado Fred, que atua como linha de ataque, é isso? Acertei? Isso. Linha de ataque no time de futebol americano Lobos do Mar aqui de Balneário Camboriú. Cumprimentar primeiramente o nosso capitão, até porque é capitão, né? Tudo bem, capitão Davi? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, é uma honra estar aqui e ter a disponibilidade de usufruir desse espaço que o Piruca está nos cedendo aqui para explicar um pouco mais do nosso esporte aqui. Beleza. O que a gente faz pela cidade de Balneário Camboriú. Fred, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação muito grande estar aqui e agradecer mais uma vez o espaço cedido para divulgar o esporte na cidade. Assim como o Felipe, que é de São Paulo, você também é paulista. Também sou paulista. Quanto tempo reside aqui em Balneário Camboriú? Faz 5 meses que eu estou aqui na cidade. Você atua com outra atividade no dia a dia, além do esporte? Sou vendedor e pratico futebol americano. Né? E o Davi também atua? Eu trabalho na administração da empresa familiar, no ramo de imóveis. Legal, interessante. Você deve estar se perguntando, né? Eu tenho aqui 2 profissionais, um de futebol americano e um do rugby. Eu, no início do programa, nos bastidores eu até me equivoquei, disse que o rugby tinha se originado na Austrália, mas já me corrigiram de cara. Não, Luciano, ele nasceu na Inglaterra, foi levado para a Austrália e acompanhando alguns jogos, campeonatos esportivos de cunho internacional, eu sempre achei que o rugby se originou realmente na Austrália, porque eu nunca tinha visto um time inglês jogando rugby. E nasceu para mim, nasceu na Austrália, mas não, foi na Inglaterra. Não, foi na Inglaterra, na cidade de Rugby. Rugby? Na cidade de Rugby. E era uma partida de futebol, o goleiro do time que estava perdendo se irritou com seus companheiros e tentou mostrar para eles como que a bola tinha que chegar no ataque. Então ele pegou a bola com a mão e tentou atravessar o campo. Alguém do outro time não gostou da ideia e tacleou ele, né? Segurou e derrubou. Acho que eles gostaram da ideia e assim começou o rugby. Porque o futebol, né? O futebol de bola, o futebol nasceu na Inglaterra também. Também. Né? Então são 2 curiosidades. O futebol americano, ele é originário dos Estados Unidos. Sim. E ele confronta com o nosso futebol, até porque as regras lá pode usar as mãos. Sim. E pés. Aqui no Brasil, no futebol normal nosso, é só o pé, só os pés. Mão só para reversão e olha lá. Qual é essa diferença? Porque quando se fala em futebol americano, a primeira coisa que vem à cabeça, daqui a pouco eu vou conversar com o Big Mike, o tamanho da criança assusta um pouquinho. Pensei que era a segurança de vocês, ou do vereador. Mas essa diferença do esporte com o futebol americano e o nosso futebol, ele chama atenção, porque vocês têm que jogar com esse capacete que eu não imaginei que era desse tamanho. Né? Uma bola que é bem mais pesada. Né? Você tem a parte de equipamento. Shoulder pads. Né? Fala um pouco disso. Acho que a única coisa parecida que tem entre os dois é a popularidade, né? Assim como o futebol é super popular aqui no Brasil, o futebol americano hoje em dia é o esporte mais popular nos Estados Unidos, né? Nossa grande diferença é que a gente joga com as mãos, a gente faz um trabalho de ocupação de território, onde você é dividido por tempos, né? E você tenta atacar o território do adversário e conquistar o touchdown, né? Que é chegar até o outro lado do campo do adversário, né? Você usa os equipamentos que é o shoulder pads, o capacete, que é para você se proteger dos contatos, né? Tem outras maneiras de se proteger, você pode se esquivar também através desses contatos. E claro, a gente percebe que os jogos não são tão tranquilos assim. Sim. Né? Tanto no rugby, que eu também já vi imagens que quando um jogador cai, de repente começa a criar uma montanha de jogadores, coitado do último que está embaixo. No futebol americano, quase a mesma coisa. Esse aspecto truculento não afasta muitos interessados? Eu acredito que não, porque a gente tem toda essa proteção, como eu falei, né? A gente tem o capacete, a gente tem o shoulder pads, a gente tem regras para ter esse contato. Sim, mas para aqueles que estão olhando,
eu vou matricular meu filho nesse esporte que parece ser tão grotesco? A primeira visão sim, mas com o dia a dia você vendo as regras de proteção contra esses contatos, você vê que não é tão truculento assim o esporte, né? Tem bastante regra para defender para proteger o atleta, né? E a exigência do atleta, que depende dele? Depende dele, ele tem que ter uma esquiva boa, ele tem que ter uma boa visão de jogo, né? Tem que estar preparado. É isso que o atleta precisa ter. Fisicamente, principalmente? Fisicamente, né? Também fisicamente. Tem que ter um condicionamento físico, né? Não estar preparado tão bem fisicamente que a gente vai entrar na questão de peso, de altura, né? Capitão Davi, ao contrário do futebol americano, o rugby é que nem o nosso futebol. Camisa, calção, meia, chuteira e deu? Basicamente sim. A gente tem algumas proteções que são opcionais por jogador. Similar a um capacete, mas é mais uma proteção para as orelhas, ele não chega a proteger de um choque. Ombreiras, que também são opcionais. E o protetor bucal, que também é opcional, mas quase 99% dos jogadores utilizam o protetor. E daí, chuteira, short, camisa e vontade. E falando das regras do jogo, o rugby tem alguma semelhança com o futebol americano? Ou com o nosso futebol? A parte, como ele falou, do ganho territorial. O rugby é um jogo muito territorial, né? Tu pode não estar tendo avanço territorial, mas está ganhando o jogo. Mas o mais importante é sempre jogar no campo do adversário. E a grande diferença, eu acredito que seja a movimentação da bola no rugby só pode ser passada para trás. Enquanto no futebol americano a jogada principal de ataque inicia, na maioria das vezes, como um lançamento para frente, né? E no rugby sempre para trás. Bom, deixa eu fazer uma pergunta até que como o nosso futebol é bem visto no mundo inteiro, eu lembro que quando o futebol dos Estados Unidos, o soccer mesmo, veio para o Brasil, começou a participar de Copas do Mundo, acho que faz umas 2, 3 Copas do Mundo atrás, se não menos. Né? Você acha, você hoje atuando no futebol americano aqui de Balneário Camboriú, que pro brasileiro foi mais difícil entrar o futebol americano ou pro norte-americano foi mais difícil entrar o nosso futebol lá? Eu acho que para nós foi mais difícil porque lá eles têm uma estrutura melhor. Eles se organizaram, a liga de futebol americana, ela se organizou para ser o segundo esporte nos Estados Unidos. Digo, né? Isso porque demorou para o futebol americano ser reconhecido no Brasil e da mesma forma o futebol brasileiro, o soccer ser reconhecido lá. Para nós é um pouco mais difícil por não ter essa organização toda que tem lá. Apesar de agora nós já temos diversas ligas, diversas confederações aqui no Brasil de futebol americano, para nós ainda foi um pouco mais difícil, né? E lá já foi um pouco mais fácil pela questão da organização mesmo, né? Mas vale lembrar que o futebol americano hoje é o segundo esporte que mais cresce no mundo. Só fica atrás do MMA, né? O rugby, Capitão Davi, ele entra, pega carona nessa iniciativa? O rugby no continente europeu e na Oceania é um esporte muito, muito popular. Como uma comparação, a Copa do Mundo de Rugby é o terceiro evento esportivo que mais reúne, que mais capta telespectadores e atenção, só perde para a Copa do Mundo de Futebol e para as Olimpíadas. Assim como a equipe de futebol americano de Balneário Camboriú, Lobos do Mar, vem aí se destacando no cenário dos campeonatos, como é que está hoje, eu não sei se fala ranking, como é que está o posicionamento de vocês nos jogos? O BC Rugby tem 3 anos, né? Foi fundado em 2010. No ano passado a gente teve um crescimento muito bom, assim, conseguimos a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro de Seven. E o Seven é uma modalidade de rugby que é olímpica agora, né? Vai ser pela primeira vez, depois de muito tempo, voltou a ser olímpico e vai ser jogado no Rio 2016. A gente ficou em 7º lugar e a gente está crescendo. No estado a gente é, digamos, a segunda força, né? E a gente joga a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Falando um pouco mais do futebol americano, Fred, para quem nos assiste agora, eu tenho interesse em participar, mas será que eu vou gastar muito com equipamento? Quanto é que custa um capacete desse? Um capacete desse custa entre 400 a 700 reais, né? Mas vale lembrar que nós temos no time, não precisa comprar de primeiro momento os equipamentos, né? Pode ir treinar, que nós temos tudo lá, temos todos os equipamentos lá. E indo um pouquinho mais longe,
quem tiver interesse em participar, o Felipe me adiantou agora há pouco que os encontros do time Lobos do Mar acontecem todos os domingos, das 9h ao meio-dia, no município vizinho de Itajaí, lá no campo do Promorar, bem fácil de encontrar. E aqui em Balneário Camboriú, de todas as quintas-feiras à noite, nas proximidades da rua 4.600, a partir das 19 horas. Na beira-mar. Tem algum custo? Custo nenhum. Não tem custo algum. O time está completo? O time não está completo. A gente está precisando de atleta, sim. Olha só. Fica o convite, quem quiser ir treinar com a gente, pode ficar à vontade. Não tem peso, não tem altura, não tem idade. Então, se você cansou de jogar xadrez, que tal, né, praticar um pouco de futebol americano? Capitão Davi, da mesma forma como as pessoas podem encontrá-los? A gente está sempre no estádio da Rua Libéria, nas terças e quintas, a partir das 6 horas da tarde até as 8, é o treino do juvenil, que vai dos 14 aos 18 anos, e a partir das 8 até as 10 horas, o treino do adulto, dos 18 até os 50 e assim vamos embora. O time está completo? Nunca. Estamos sempre precisando de jogador. Olha que interessante, 2 esportes diferentes de Balneário Camboriú precisando de novos integrantes, né? Sendo que Balneário Camboriú já está aí no ranking bem acelerado nessas disputas aí em ritmo de estado. Bom, algum telefone para contato? Encontro vocês nas redes sociais? Nas redes sociais, no Facebook, só adicionar lá Lobos do Mar, adicionar a página, curtir a página, vai receber informações de jogos, de treinos também, só adicionar no Facebook. Busca, qual é a busca? Lobos do Mar? Lobos do Mar. E você, Davi? Também no Facebook, BC Rugby, ou na nossa própria página, www.bcrugby.com.br. Muito legal, tá feito o convite. No próximo bloco, o vereador Piruca volta com mais um convidado, dessa vez o Big Mike, também ele atua vamos saber se ele gostou desse apelido Big Mike. Eu acho que sim. O vereador volta com o Big Mike, que faz parte do time de futebol americano Lobos do Mar. Fique com a gente. Para a juventude hoje, para a população, mesmo porque assim, a grande maioria não tem muito acesso devido aos preços, altos preços dos shows, e é muito importante para o crescimento da pessoa em si. Iniciativa legal, porque muita gente não tem condições de ter não tem aquela graninha sobrando no final, sabe? Muita gente não conhece bem cinema, teatro, pelo fato de não sobrar a grana, entendeu? E é uma graninha extra e tal, é bacana, eu gostei. Show, cinema, ter mais acesso a leitura, programas, que vai contribuir para o meu crescimento. E até mesmo as minhas filhas, porque minhas filhas amam essas coisas. Mas teatro eu acho que ia ser mais interessante para mim. Eu gosto mais, mas eu não tenho acesso a isso. Na verdade, eu acho que eu só fui umas 2, 3 vezes na minha vida, mas eu sempre quis ir, sempre quis estar nesse meio, participando, etc. Mas teatro eu acho que é sempre melhor para mim. Cinema, bom para sair de vez em quando agora. Acho que eu vou focar no teatro, não sei. E principalmente livros, que eu leio muito. Vai ser muito bacana para mim. Retornando para o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje os profissionais talentosos do futebol americano de Balneário Camboriú e também do rugby. Agora há pouco conversei com o Felipe, com o Fred e com o capitão Davi do Rugby BC.
de Balneário Camboriú. Agora, com muita alegria e satisfação, recebo o nosso convidado, o Big Mike. O Big Mike, que ele atua na defesa do time Lobos do Mar. Deixa eu cumprimentar essa pequena mãozinha da criança, tudo bem? Tudo bem, a mãozinha dele. Tranquilo? Tudo tranquilo. Oh, ele é gaúcho, de Porto 2 Alegre. metros de altura. 2 metros de altura. Quantos quilos você tem? 170 quilos. Quanto? 170. 170 quilos o seu peso. E as pessoas que não viram ele em pé, podem, se tivesse a oportunidade, vão ver que ele não é gordo, ele é forte. O cara é O forte. cara mesmo. é forte. Você, no dia a dia, tem outra atividade de trabalho? Sim, eu trabalho na área de segurança, sou operador de CFTV e também sou segurança também, tanto... Segurança, legal. Quanto tempo você pratica futebol americano? Bem, futebol americano com o time, um mês. Com o time de Balneário Camboriú? Com o time Lobos do Mar. Somente um mês? Somente um mês com eles. Mas antes praticava em outro? Você praticava não, antes? No time não, só brincava com um ou outro, porque a estrutura do futebol americano, assim, às vezes tem 3, 4 pessoas que sabem brincar, e a gente brincava só, mas não como um time, realmente como futebol, tu junta 2 e faz as travinhas livres e já faz uma jogada. Legal, dá pra brincar em 3, 4 futebol americano então? Dá pra fazer uma brincadeirinha já. Bola. Já. Você hoje brinca mais do que joga ou joga mais que brinca? Hoje eu jogo brincando hoje. E a sua situação no time? Bom, defesa, defende todo o time que está atrás? Como é que é o teu comportamento? Então, a minha função, minha posição é nose tackle. Eu fico de frente com a linha de ataque do time adversário. A minha função é abrir os espaços para que outras pessoas, como o Felipe, possam entrar pelos buracos e atrapalhar o quarterback de fazer o lançamento, de fazer a jogada, ou eu próprio, se eu conseguir chegar próximo ao quarterback, que é um grande mérito também, que a gente pode atrapalhar da Big Mike é o abre-alas. Então. Abre o caminho. Exatamente. E por que o apelido Big Mike? Já foi falado aqui, mas lhe caiu bem? Não, caiu. É uma honra, pô. A história do rapaz lá nos Estados Unidos é bastante forte, assim, interessante. Mas o pessoal viu e por causa do filme botaram apelido e apelido é assim mesmo. O Fred, vereador, e o Felipe, seus amigos de time, falaram que um bom discernimento e competência para que não haja truculência, o que às vezes acaba sendo difícil, tanto no rugby, como até no nosso futebol, soccer mesmo. Né? Sempre tem uma coisa ou outra que encabrera. Todos né? eles são esporte de contato, né? Exatamente. Não vou nem falar do hockey, né? Porque a grosseria no hockey também chega a quase que ultrapassar certos limites. Mas você hoje ingressaria o seu filho num time de futebol americano? Então, como eu não tenho filho, mas ingressaria. Eu tenho um cunhado de 11 anos que domingo vai começar a treinar com o time juvenil do Lobos do Mar. E ele gosta, ele assiste, acompanha a NFL, ele vai comigo nos treinos, assiste, sabe das regras. Ele é o meu assessor em casa e tem 11 anos de idade. Magrinho, sequinho e joga. Joga, me enfrenta em casa, de frente, sem medo. É só questão da cultura. É só questão da cultura que muda um pouco. Tem equipamento, se protege de tudo. E depois do futebol americano, que outro esporte você tem assim uma certa admiração? Então, eu sempre joguei futebol, né? Eu sempre fui goleiro. Sempre joguei no gol. Assim como o Leonardo também, sempre joguei no gol. 2 metros de altura. Imagina um zagueirinho assim, um atacante no futebol. Eu era goleiro de futebol de salão, né? Eu também. Até porque... não, mas tu goleiro de futebol de salão ocupa... Com a tua altura, tu ocupa a goleira Mas era toda. a intenção. Já viu se ele joga handball? Né? Aí não dá também. Né? Não, aí não tem graça. Ô vereador, eu agradeço a tua presença no programa de hoje, até porque nós tínhamos preparado uma pauta para o senhor bem extensa, até porque hoje é o seu último programa comigo, nesse ano 2013. Isso quer dizer que... Bom, eu gostei de todas as vezes que eu vim aqui. Que foi um bom. prazer, Luciano. A nossa produção agradece e a gente vai estar acompanhando seus trabalhos no plenário e demais atividades do senhor, tá certo? Bom. Mas eu não poderia deixar de citar aqui que o senhor falasse para as câmeras aí como é que está sendo esse seu primeiro mandato como vereador. O senhor é o mais jovem nessa casa. Sou o mais jovem nessa legislatura e o mais jovem dos 49 anos de emancipação política da cidade. Isso para mim, como eu já falei em outros programas, foi um desafio muito grande. Entrar na Câmara dos Vereadores de Balneário Camboriú com uma responsabilidade de ser um jovem legislando para a cidade
faz com que a gente tenha que ser muito centrado, estudar bastante, e esse estudo fez com que a gente conseguisse fazer um primeiro ano de mandato, assim, de uma certa forma até excelente. Porque nós conseguimos, em conversa com a comunidade, ir ao encontro dos interesses da cidade e propor uma série de legislações que vão ao encontro da necessidade e dos interesses das pessoas que acompanham o nosso mandato, que acompanham o trabalho da cidade e que precisam da intervenção do Legislativo. O que mudou na vida do Leonardo Martins Machado hoje como vereador? Não mudou nada. Não mudou nada, eu continuo sendo a mesma pessoa, tendo os mesmos amigos, dirigindo o mesmo carro, morando na mesma cidade, tendo o mesmo telefone. Isso foi uma das exigências que eu fiz, porque poucas pessoas sabem, mas quando a gente entra na Câmara de Vereadores, nós ganhamos um telefone funcional. Nós tornamos um funcionário público, um agente social, então nós recebemos um telefone funcional para que as pessoas nos acessem de forma mais facilitada. Eu abri mão disso, porque eu disse, a primeira coisa que o político não pode fazer é trocar de telefone, imagina. Eu tinha 10 anos no mesmo telefone. Me elegi vereador, no outro dia o cara me liga para me cobrar alguma coisa, ou para me sugerir, ou para até falar comigo, e o telefone não é mais o mesmo. Então, eu além de morar no mesmo lugar, conviver com as mesmas pessoas, ter as mesmas amizades, ter os mesmos hábitos, continuo tendo o mesmo número de telefone. Bom, recentemente o senhor colocou em prática a proposta que homenageou com o título de cidadão honorário nosso empresário Júlio Tedesco, e você estava com um discurso bem preparado naquela noite. Foi o que te motivou a levar o Júlio Tedesco para esse reconhecimento? Eu comecei a acompanhar o trabalho dos meus colegas vereadores, né? Hoje temos mais de 15 projetos em tramitação na casa, e alguns vereadores tinham projetos e também tinham essa proposta de cidadão honorário. Eu acho que eu visualizei que nada mais justo é esse dispositivo da nossa casa. Homenagear alguém enquanto é vivo, né? De nada adianta nós darmos o nome de rua depois para uma pessoa que venha a falecer. Essa pessoa não tem a felicidade de ser homenageado. Com o título de cidadão honorário isso já acontece diferente. Nós homenageamos uma pessoa que não nasceu em Balneário Camboriú com o título de cidadão. E o Júlio é uma pessoa que desenvolveu a nossa cidade de forma maestral. Com certeza Balneário Camboriú é o que é hoje, não é por causa da construção civil, já falei isso em outro programa, é por causa do turismo. O turismo é a grande matriz econômica da cidade. E o seu Júlio, através do Grupo Tedesco, fez grandes intervenções, foi o primeiro revitalizador do Bom Dindinho, lá em 85, criou o teleférico, que é hoje o primeiro teleférico do mundo a ligar duas praias, e o seu último grande empreendimento foi a questão da Marina Tedesco, que colocou Balneário Camboriú no mapa do turismo náutico, que é um turismo de alta qualidade e de grande rendimento para a cidade. Vereador, já a gente volta a conversar com o Big Mike, mas de inúmeros projetos colocados aqui em nossa pauta, eu queria que o senhor ressaltasse nesse momento um que chamou muita atenção da nossa cidade, que diz respeito ao projeto que dispõe sobre o horário de funcionamento de bares, casas noturnas, eventos, lojas de conveniências, lan houses, comércios ambulantes similares e por aí vai. Gerou polêmica. Gerou polêmica por quê? Porque as pessoas achavam que nós estávamos estendendo o horário de funcionamento de algumas casas, quando na verdade nós queríamos somente regulamentar. Balneário Camboriú, como eu já falei, depende diretamente do turismo. E o turismo tem como um dos seus braços principais o entretenimento. O entretenimento noturno, questão do comércio, dos bares, dos restaurantes. O que nós identificamos? Que tinham lugares, quadras, onde um restaurante ou um bar, com as mesmas características físicas de outro, tinham alvarás de funcionamento de forma diferenciada. Um podia funcionar até a meia-noite, outro podia funcionar até as 2. Irregulares. Um podia funcionar até as 2 e outro funcionar até as 4. Não irregulares. Alvarás de funcionamento da Polícia Civil. E eu fui pesquisar o porquê que isso acontecia. Isso acontecia porque no nosso município nós não tínhamos uma legislação que dissesse é assim, é assado e dessa forma vai ser estabelecido. A nossa proposta é que Balneário, ao invés de 5 horas, tenha o horário estendido para casas noturnas até às 7, para se equiparar e competir com o Camboriú, que tem a legislação até às 7, e que os bares funcionem até às 3 da manhã, e que tenham música ao vivo, voz e violão, indiferente do isolamento acústico até meia-noite. Porque Balneário Camboriú, os empresários estavam sentindo falta disso, dessa regulamentação. Perfeito. Vereador, felizmente somos regidos pelo tempo. Com certeza. Eu queria que o senhor falasse dessa vontade que o senhor tem em ver qualquer área do esporte ou modalidade crescer
é um exemplo sempre quem está no esporte, está longe de muita coisa ruim com certeza, mas esse pessoal, tanto do rugby como do futebol americano, precisa de mais incentivos e também de reconhecimento. Exatamente. Qual a sua proposta? E esse reconhecimento nós vamos trazer através de uma proposta de projeto-lei com o Lobos do Mar e seguinte, já vamos fazer isso com o BC Rugby, que é dar o título de utilidade pública municipal para essas duas entidades. Tanto o time de futebol americano Lobos do Mar como o BC Rugby são associações. Como associações, elas podem, depois de um determinado tempo funcionando, receber um título de utilidade pública municipal e, a partir disso, ter uma parceria com o município poder começar a investir dinheiro. Nada se faz se nós não tivermos investimento do poder público. E o que falta para esses esportes crescerem e conseguirem cada vez mais adeptos, além de tudo que já está acontecendo, é investimento público. Melhor de tudo é levar o nosso nome de Balneário Camboriú para a esfera estadual, e nacional e internacional. Big Mike, eu encerro o programa contigo, desejando sucesso a você. Obrigado. Cumprimentar mais uma vez ao capitão Davi, ele que é do rugby de Balneário Camboriú, o Felipe e também o Fred, jogadores do time Lobos do Mar. Qual é a mensagem que você passa ao telespectador para que possa se entrosar no esporte? O importante é estar numa prática esportiva. O esporte é muito importante, Luciano. E a gente, como praticantes do futebol americano, a gente gosta de divulgar isso como uma família. A gente faz parte de uma família, nosso time é uma família, e a gente pratica isso da melhor maneira possível. Então não importa se é do rugby, se é futebol americano, se é do futebol, basquete, o importante é não se perder. É importante a gente praticar um esporte que isso ocupa a nossa mente, né, faz bem para o físico. Exatamente. E com certeza melhora muito mais a nossa qualidade de vida. Com certeza. É muito bom. Sucesso a vocês todos do rugby e do futebol americano e contem com a divulgação do nosso programa para levar sempre à frente esse trabalho belíssimo de vocês. Obrigado. Certo, vereador, nós voltamos a encontrar. Vamos, com certeza. 2014, espero o senhor aqui nesse programa. 2014 nós vamos começar a falar de todos os projetos que nós apresentamos e que nós vamos divulgar, nós vamos debater em 2014 para que a maioria deles seja aprovado já no próximo ano e comece a gerar a eficácia que a gente quer na nossa cidade. Sucesso, faça Obrigado, um bom trabalho em prol da sociedade Balneário Camboriú. Muito obrigado. E a você, obrigado pela audiência. Eu volto semana que vem, se Deus quiser, e assim Ele a desejar. Eu espero por você e até lá.